Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Web Conference da Apex. E hoje nós vamos estar falando sobre antibagulhismo energético. Para quem não me conhece, eu sou Kátia Aracaki, residente na Cognópolis e atuo no CAEC, no Holociclo e nas tertúlias. Bem, antes de mais nada, Sabrina... mas não está indo. Não. Só um probleminha técnico aqui. Então, de antemão, já vamos falando, não acredita em nada, nem mesmo no que for falado aqui hoje, nessa aula. Tem as suas próprias experiências, as suas próprias vivências pessoais, tá certo? A nossa apresentação, ela está dividida basicamente em 3 pontos, né? A identificação dos bagulhos energéticos, benefícios evolutivos do antibagulhismo e técnicas também de como a pessoa pode exercitar esse antibagulhismo. Fiquem bem à vontade para interromperem a qualquer momento, fazerem perguntas, tá certo? Então, quanto mais vocês participarem, mais rico vai ser aqui a nossa interação e maiores as possibilidades de esclarecer as dúvidas de vocês. Sabrina... entendi. Tá bom. Obrigada. Bem, então a primeira pergunta, né, para cada um se fazer é a seguinte: qual é a nossa relação com os objetos, né? Objetos intrafísicos. O antibagulhismo é uma filosofia da não acumulação de bagulhos energéticos, né? O que vem a ser um bagulho energético? Bagulho energético, falando de uma forma geral, é todo tipo de objeto que ele vai estabelecer algum tipo de link energético, de rapport energético nocivo à pessoa que possui aquele objeto ou que tem contato com o mesmo, tá certo? Então é muito importante, num primeiro momento, cada um se questionar a respeito dessa relação, dessa interação com os objetos. Então, se vocês olharem aqui no slide, na coluna da esquerda, há uma série de características dessa relação que são mais nosográficas, mais patológicas, tá certo? E do lado direito tem uma coluna onde essa relação, essa interação, ela seria mais evolutiva, mais sadia, mais equilibrante, mais proexológica. Então, se a gente começar ali pelo primeiro, né, segurança e defesa. A pessoa que ela possui qualquer tipo de objeto porque aquele objeto lhe dá um senso de segurança. Isso a gente poderia exemplificar, por exemplo, todos os tipos de muletas conscienciais que a pessoa pode ter, né? Então vamos supor, a pessoa que tem lá uma figa, a pessoa que carrega o santo tal, a pessoa que tem o pé de coelho, que aquilo vai lhe dar proteção, e por aí vai. Então, existem uma série de objetos, até mesmo bastante divulgados, e que entram muito na área da crença, do misticismo, de que esses objetos eles podem nos salvaguardar de alguma forma. E a condição que a conscienciologia sempre coloca é a seguinte: nós ressomamos sem nada e vamos dessomar sem nada, não é verdade? E na vida humana, quando possível, vamos ter projeções conscientes e nessas projeções, nessas saídas fora do corpo, não será possível levar nenhum tipo de objeto. Então, esse condicionamento da pessoa ficar ligada a um objeto em prol, visando a questão da segurança, da autoproteção, isso ainda é considerado uma infantilidade consciencial, né? Uma necessidade de ter algo externo, um loco externo que a consciência possui, para que
lhe garantir algum tipo de força de defesa pessoal. O segundo item ali é a questão do poder e do status. Então, na nossa sociedade, em plena era do consumismo, capitalismo selvagem, nada melhor do que determinados objetos para que a pessoa possa mostrar poder ou mostrar que ela pertence a uma determinada classe social, ela poder ali mostrar algum nível de status. Então, isso é muito comum, principalmente esses objetos tecnológicos ou objetos da moda, objetos que toda hora estão saindo novas atualizações, modelos mais recentes, mais rápidos, e que muitas vezes a pessoa não precisa disso tudo. Então, essa necessidade de possuir coisas visando demonstrar algum tipo de poder ainda também é uma demonstração de fraqueza consciencial, de dificuldade de manifestação da autoconsciencialidade e de outros potenciais que a pessoa possui, independente de qualquer tipo de objeto físico. A dependência afetiva já entraria quando muitas vezes a pessoa ganha determinados objetos de pessoas queridas, sejam familiares, amigos, namorados, namoradas, ou seja, pessoas com quem ela tem uma relação de afeto, de amizade, de amor, e que esse objeto passa a representar aquele relacionamento que a pessoa possui. Agora, o que acontece é que muitas vezes a pessoa já até dessomou, aquele objeto não tem mais utilidade e a pessoa ainda continua mantendo de uma forma, dessa forma mais da dependência, da dificuldade de se desvencilhar de um objeto que, na verdade, é uma representação de uma afetividade em relação a alguém, tá? Outro ponto são quando as pessoas adquirem objetos devido à questão algum nível de compensação. Então, vamos supor, a pessoa ela teve muitas dificuldades ao longo da infância ou ao longo da vida, dificuldade material, ou ela tem algum defeito e ela tem algum complexo de inferioridade devido a esse defeito, e ela busca determinados objetos de modo a compensar esse trafar, essa dificuldade, essa insuficiência que ela possui. Tá certo? Então, esse é outro exemplo de relação patológica com o objeto, Tem sempre até aquela estereótipo, da pessoa que às vezes é um homem baixinho, pequenininho, franzino, e ele só compra carrão, o carro mais caro, um carro bem grande. Então, como se fosse uma compensação ali da questão da estatura, ele se sente diminuído e para isso ele precisa de objetos que são grandes, que mostrem poder para ele se sentir ali mais forte, mais potente e mais confiante em si mesmo. A possessividade também seria uma outra característica da pessoa que, uma vez que ela adquiriu um objeto, ela acha que aquele objeto pertence a ela para o resto da vida. E o que nós verificamos é que, muitas vezes, objetos que chegam às nossas mãos, eles são, na verdade, não nos pertencem, mas eles chegaram até nós, muitas vezes, para que eles possam ser repassados para pessoas que têm a necessidade, ou que precisam, ou que vão fazer um uso melhor do que nós daquele objeto em si. Então, essa necessidade de possuir, de ter, como fosse um fortalecedor da personalidade, isso também é outra relação antiproexológica dentro do estudo do antibagulismo. E aí entra também a questão do materialismo e da riqueza. Então, quanto mais bem intrafisicalizada, no sentido de bem apegada à vida humana, às
questões materiais seja uma consim, maior a tendência dela de querer acumular bens materiais e muitas vezes isso como um símbolo de riqueza, né? Então a pessoa vai adquirindo terras, ela adquire imóveis, ela adquire carros, depois lancha, avião e por aí vai, né? Então é uma acumulação, às vezes sem necessidade, tá certo? Mas que traz um sentido de riqueza, de posse, né? De domínio pessoal. É como se quanto mais coisas a pessoa tivesse, mais ela se sente dominante, e isso daí também não é o ideal. Exoticidade é quando a pessoa ela tem um apreço, ela tem uma atração por objetos que são diferentes, são curiosos, são exóticos, mas que não necessariamente aquilo vai ter nenhum tipo de utilidade para ela. Então vamos supor, uma pessoa que viaja muito, então cada local que ela chega, ela encontra determinados objetos daquela cultura e aqueles objetos ela vai comprando, vai acumulando em casa, a casa vai virando quase que um museu, uma feira, né, cultural, mas aquilo dali acaba se tornando um objeto, muitas vezes é um bagulho energético. Muitas vezes ela nem sabe a procedência do objeto, como aquilo já foi usado anteriormente. Então tem casos até de objetos que foram feitos de restos de terremotos, como já foi citado pelo professor Valdo na tertúlia, né? Era um vaso, assim, bastante requintado, mas que ele tinha sido feito com restos de terremoto. Então, toda aquela energia do sofrimento das pessoas que passaram pelo episódio ficaram impregnadas no vaso, né? E aquilo dava uma série de repercussões no ambiente doméstico da pessoa que possuía o objeto. Então, para ver que tem que se tomar cuidado, né? Todas essas peças que vêm de locais que a gente não sabe bem a procedência, às vezes até muito artesanais, bonitos, objetos de leilões que já passaram por muitos donos diferentes, isso tudo tem que ser bastante analisado. E conservadorismo é aquela pessoa que ela tem uma dificuldade de se desapegar, né? Ou desapegar do objeto em si ou de toda uma tradição que a família já traz em termos de acumulação de materiais, né? Então, às vezes são até obras de arte, são objetos de muito valor material, mas que consciencialmente pouco acrescentam e que podem ser atravancadores da PROEX, de quem está querendo acelerar o processo da evolução. Na coluna da direita, vocês estão vendo agora relações que são mais sadias, né? Essas aí acho que eu posso falar um pouco mais rápido. Então, a questão da utilidade, a funcionalidade, até que ponto aquele objeto de fato tem uma função na sua vida, né? Aquela pessoa que muitas vezes guarda as coisas, não, isso aqui é se um dia eu precisar, e aí passam semanas, meses, anos e o objeto nunca foi utilizado. Isso mostra que é um excesso, que é um objeto inútil para aquela pessoa especial e que isso configura um bagulho energético. Atualização também, muitas vezes a pessoa ela precisa adquirir novos objetos, então, por exemplo, na área de informática ou nessa área de eletrônico, máquinas, né, que sejam top de linha, que consigam realizar o trabalho de uma forma mais dinâmica, com maior performance. Então, isso seria uma relação positiva, né? A pessoa, dependendo da profissão, do trabalho que ela exerce, da atividade, às vezes podendo até ser mesmo um hobby, aquele objeto ele vem acrescentar, ele vem a somar com a produção daquela consim. Dinamismo também seria a relação que você, por exemplo, você tem um apego, desapego circunstancial com os objetos, né? Então, a sua relação com os objetos, ela não fica estagnada. Você não tem já, assim, digamos, uma maneira consolidada que, uma vez que
que você adquiriu aquele objeto, você vai ficar com ele até estragar, até terminar. Então, isso às vezes é besteira, né? Então, essa relação mais dinâmica, de acordo com o momento evolutivo, com o local onde você está vivendo, as suas condições pessoais, o que você está precisando, isso daí é bastante importante. Outro aspecto é a questão do compartilhamento. Os seus objetos são só de uso estritamente pessoal ou você tem uma capacidade maior de emprestá-los, de compartilhar esses objetos com outras pessoas? E do mesmo modo, você sempre tem a necessidade de ter os seus objetos ou determinados objetos, né, você consegue ter de uso comum com outras pessoas. Então, isso às vezes é bastante visto no caso de irmãos, né? E os pais nem sempre têm condições ou querem dar mais de um objeto para aqueles dois filhos. Então, eles acabam aprendendo essa condição do compartilhamento. E às vezes nem sempre a pessoa vai usar aquilo de uma forma regular, com tanta necessidade. Então, nesse caso, muitas vezes vale a pena você comprar, adquirir aquele objeto, alugar né, com outras pessoas e assim vai ter um uso mais plural, tá certo? Saúde e ergonomia também, os objetos que trazem saúde, que melhoram a ergonomia, melhoram essa condição do conforto físico, né, da Consim. Isso daí é bastante importante. Muitas vezes a pessoa tem uma casa muito bonita, muito bem apresentável, mas o sofá é duro, os objetos eles acarretam dificuldades em termos de como a pessoa faz o uso dos mesmos. Então, quer dizer, é uma relação que, embora a pessoa possa até ter bom gosto e comprar objetos de marca, tudo mais, mas ela não tem ali um padrão de funcionalidade, principalmente visando a saúde, seja saúde física, saúde energética, saúde emocional, saúde intelectual, tá? Então, isso daí é bem importante também. Os seus objetos, eles potencializam os seus talentos ou eles estão atravancando a sua vida? Então, essa é outra pergunta para vocês também se fazerem. Né? O que eu possuo ao meu redor, na minha casa, no meu ambiente de trabalho, no meu carro, isso daí está me favorecendo evolutivamente ou está me dificultando de alguma forma? Bem, parece que tem uma pergunta aqui da Ígias. Sou muito apegada com meus livros, não me importo de emprestar, mas faço questão que me devolvam. E quando isso não acontece, fico chateada. Este sentimento não é legal. Olha, eu tenho uma filosofia que eu, em termos de livros, que também eu tenho muito assim, apreço, né? Eu uso muito os meus livros, eu costumo, em geral, não emprestar. Se uma pessoa fica muito interessada, ou eu compro um exemplar e dou de presente para a pessoa, mas ou tiro xerox de algum trecho, algum capítulo que a pessoa vai precisar, mas em geral emprestar eu não empresto mais não, porque eu já emprestei muito livro e que depois eu também não tive esses livros de volta e não consegui mais encontrá-los para comprar. Então, em termos de mercado editorial no Brasil, a gente sabe que as tiragens são muitas vezes pequenas, se esgotam e aquele livro não é reeditado e a pessoa muitas vezes empresta e depois fica sem, né? Então também tem que ver isso, compartilhar com quem, em que circunstâncias, tá certo? Isso tem que ter critérios, né? Porque também a pessoa não pode ficar sem. E para terminar aqui, né, junto à potencialização dos talentos, tem a questão da produtividade e também da aprendizagem, né? Então, objetos que tragam os livros, por exemplo, hoje em dia, né, quem tem acesso, comprar um iPad para ficar mais atualizado em relação a jornais, uma série de facilidades que o iPad traz, né, de você carregar de um lado para o outro, tudo mais. Então, isso daí é muito positivo, tá? Tudo certo até agora? Alguma pergunta, alguma dificuldade? Fiquem bastante à vontade para perguntar, tá certo? Então, vamos lá. Para vocês agora terem uma definição
um pouco, né, eu já falei um pouco sobre isso, essa daqui é a definição geral dos bagulhos energéticos. Depois eu vou dar para vocês definições mais específicas desse conceito. Esse conceito, bagulho energético, ele foi criado pelo professor Valdo Vieira e ele já foi citado num dos artigos, né, que ele publicou e que está referenciado no final da apresentação, onde eu indico algumas leituras para vocês, tá certo? Então, olha, a definição aqui, assim, mais ampla, mais geral do assunto seria: os bagulhos energéticos são objetos atravancadores da evolução, pois estabelecem conexões patológicas e ou fazem evocações nocivas às consciências. Daqui a pouco eu vou dar umas outras definições e a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse aspecto daí. Então, quais seriam uma sinonímia para bagulho energético? Objeto poluído, objeto inútil, objeto conector trafarológico baratrosférico. O que significa isso? É um objeto que ele faz a conexão entre o nosso trafar, o nosso defeito, a nossa dificuldade com a questão da baratrosfera, né? Que seria um holopensene de mais decadência, de menos cosmoética, de maior dificuldade. Bem, aqui tem uma pergunta da Cris de Goiânia. Minha mãe fez uma promessa de jogar no mar os cabelos longos cortados e me passou para realizar essa tarefa. Isso é um bagulho energético? Como proceder? Bem, no caso, esses cabelos longos cortados são os seus ou são os dela, né? Não ficou bem claro para mim essa pergunta. Se você pudesse especificar um pouco mais, Cris, que eu não entendi assim, qual é a sua dúvida em relação se isso é um bagulho energético ou não, tá? Bem, então voltando aqui para a questão da definição sinonímia e antonímia, a antonímia seria objeto funcional, né? Mimo energético é um título de verbete da enciclopédia que já foi discutido em tertúlia, é justamente aquele presente que você dá com bastante energia positiva e que aquilo possa favorecer de algum modo a pessoa. E a terceira categoria seria o objeto conector traforológico proexológico. Então é o objeto que ele vai fazer a conexão do seu trafor com a sua proex. Bem, ela fez uma promessa e estou com seus cabelos aqui em casa faz 5 anos. Bem, olha, esses cabelos daí, se eles não forem ser usados para fazer uma peruca ou tiverem algum outro tipo de utilidade, com certeza são configuram um bagulho energético, né? Agora, o que eu não estou entendendo é, se a sua mãe fez a promessa, por que você que tem que ir lá cumprir uma parte dessa promessa, né? Ela mora distante do mar, ela tem dificuldade de deslocamento. Qual que seria aí? Porque se ela que fez a promessa, ela seria a melhor pessoa para cumprir a promessa, né? Ou ela fez a promessa para você? Isso também não está muito claro para mim. Se você pudesse aprofundar, de repente eu poderia esclarecer melhor o assunto, tá? Bem, continuando aqui, então agora nós vamos ver definições mais específicas dessa condição de bagulho. Bem, chegou mais uma pergunta aqui, vamos dar uma olhada. Da Isabel Pinheiro, além dos objetos que atravancam a casa, a própria casa, se não tiverem boas condições, como infiltração, pode ser um processo de assédio? Olha, inicialmente pode até ser que não seja, mas com o tempo vai virar. Tudo aquilo que fica mal cuidado, estragado, negligenciado, é um bagulho energético. Então, se você conserva na sua casa louça que está quebrada, né, assim, com a borda quebrada, talheres deformados, vamos supor, toalha furada e por aí vai,
Isso daí, já se a pessoa, né, tem condições de trocar, de consertar, isso é um super bagulho energético. Por quê? Porque vai gerando um ambiente de entropia, de bagunça, né, de descaso naquele local, tá certo? Agora, em relação à casa, é importante verificar o seguinte, que tem casas, né, isso já é estudado, que são os ambientes doentes, né? Então, são ambientes que têm determinados níveis de poluição ou que eles não trazem certos índices, né, de algumas variáveis que seriam necessárias à saúde do ser humano. Então, por exemplo, quando tinha muito aqueles ar-condicionado central, né? Muitas vezes aquelas tubulações não eram limpas e aquilo gerava o acúmulo de fungos, ácaros, que geravam problemas respiratórios, alérgicos nas pessoas que frequentavam aqueles ambientes. Então, isso com o tempo gera um índice que denomina o ambiente de ambiente doentio, né? Ambiente doente. Agora, fora isso, existem locais, né, que eles são doentes do ponto de vista energético. Então, isso daí há exemplos, por exemplo, de prédios que todas as pessoas que moraram no prédio desenvolveram algum tipo de doença mais grave, tipo câncer. E aí um especialista foi analisar e verificou que no prédio havia, sim, uma parte, né, uma coluna energética ali negativa e que isso afetava os moradores. Então, o ideal é a pessoa, todos os objetos dela, incluindo a casa, o carro, né, que esses objetos eles tenham um processo de manutenção permanente. A gente sabe que isso não é fácil, que toda hora, né, tem sempre uma coisa para consertar, é outra, mas não importa, isso daí faz parte da vida humana, faz parte, né, de lidar com a intrafisicalidade e todo mundo deve colocar um espaço na agenda para fazer a revisão periódica desses objetos e o conserto quando necessário. É igual a gente, né, que precisa ir no dentista, fazer check-up, né, regularmente, porque senão também o soma ele vai ficando totalmente depauperado, né? Então, vamos lá ver. Ela fez para curar uma doença minha, mas não tem condições de ir até o mar. Então, me pediu, estou pensando em queimar. Não tenho coragem de jogar no mar. Olha, eu acho que se ela fez e ela pediu para você jogar no mar, eu acho que você deveria atender ao pedido dela e, quando possível, você se deslocar, né, até uma cidade litorânea e fazer isso. Eu acho que o mar não teria problema nenhum. Eu não sei, assim, qual que é a sua... Por que você está com dificuldade nesse sentido? Eu acho que vale a pena você se desvencilhar logo desses cabelos aí, né, que estão guardados na sua casa, e já que ela fez todo um planejamento de como, né, encaminhar esse material, eu acho que valeria a pena você atender ao pedido da sua mãe dentro das crenças, né, do que ela acredita, mesmo porque ela fez para você, né? Agora, de uma outra vez, eu acho que aí você tem que ver qual é o tipo de pedido, né? Esse daí, aparentemente, é inofensivo, acho que não tem problema nenhum você seguir em frente e fazer o que ela pediu. Bem, gente, então voltando aqui à questão agora da identificação dos bagulhos, né? Então, através dessas descrições aqui de bagulhos gerais e bagulhos específicos, vocês vão ver como existe uma parte dos bagulhos energéticos que eles são oficiais. Qualquer pessoa identificaria que eles seriam classificados dentro dessa categoria. Mas existe um outro grupo que só o próprio dono do objeto é que vai conseguir falar se aquele objeto é um bagulho para ele ou não, tá certo? Então, se vocês olharem ali nos bagulhos gerais, né, tem um exemplo, a hoploteca. O que é a hoploteca? A hoploteca é a coleção de armas. Então, para que a pessoa vai precisar de uma coleção de armas em casa, não é verdade? Ou até no ambiente, né, num escritório pessoal.
Então, a não ser que a pessoa seja um policial, né? Mesmo assim, eu acho que ela não precisa de uma coleção, de repente, uma, duas, né? Algumas poucas armas vão ser suficientes para o trabalho que ela tem que executar, mas fora isso, muita gente coleciona armas por hobby, porque gosta de armas, porque tem algum tipo de fascínio por esse tipo de objeto. Então isso, se a gente for analisar do ponto de vista da cosmoética, da evolução, né, do simbolismo daquele objeto, quando a gente pensa em arma, o que a gente pensa? Pensa em matança, em genocídio, em ferir o outro. Então, por mais que a pessoa muitas vezes, né, ela tenha, vamos supor, um apreço em termos de técnica, de tecnologia, não importa, né? Não tem assim justificativa para a pessoa ter uma coleção de armas, tá certo? Então isso daí é um exemplo assim bastante evidente do que vem a ser um bagulho energético independente da pessoa, salvo o caso esse que eu estou falando. É um quartel militar, né? É um forte de defesa, é a casa de um policial e ele precisa de mais de uma arma, mas quando a gente fala de coleção, em geral a gente pensa em inúmeros objetos e algo que vai sendo complementado, ampliado ao longo do tempo. Então é isso que nós queremos chamar a atenção. Bem, então vamos ver aqui, chegou mais uma pergunta. Malfatti, eu moro perto do mar. Se ela enviar para mim via postal, eu posso levar até o mar. Não sei se ficará válido o cumprimento da promessa. Olha, gente, eu acho que esse tipo de intercâmbio, assim, eu não sei qual é a relação que vocês têm, né? Mas eu acho que ela, qualquer hora, deve sair de Goiânia e, de repente, poderia ela mesma fazer isso, né? Eu não sei qual é a relação de vocês, se vocês são a relação de amizade, eu não sei como é que é. Mas eu acho que o ideal seria ela mesma realizar, né, essa jogada no mar dos cabelos, até para ela fazer esse autoenfrentamento de alguma dificuldade que possa vir a ter. Tá bom, então peraí, pergunta da Lucy. Meu marido comprou uma corda grossa numa feira de objetos usados contra a minha vontade. A corda foi guardada na garagem. Não tem como eu jogar fora sem um atrito sério com ele. Esclareço que meu marido é ateu. Este objeto pode influir na minha casa? Olha, o objeto pode influir sim, mas ele vai influir muito mais se você ficar antagônica a ele. Então, esse é um problema recorrente nessa questão do antibagulismo energético, né? Muitas vezes, num casal, tem um que ele é mais antibagulista, mais desapegado, mais organizado, ele vê mais a prioridade, e o outro, o parceiro ou a parceira, tem mais dificuldade de se desvencilhar dos objetos ou acumula muita coisa desnecessária e acaba gerando um conflito entre esses dois estilos, né, de viver. Então, eu não sei como é que você pode fazer, né? O objeto pode influir? Pode, mas não necessariamente um objeto usado é negativo. Outro aspecto é que você pode chegar lá, exteriorizar muita energia para o objeto e limpar esse objeto, não é verdade? Então, por exemplo, quem compra livro em sebo, nem sempre o livro de sebo ele vem limpinho, né? Ele às vezes já foi manuseado, a pessoa que leu não estava muito bem, impregnou o livro com as energias dela, mas isso não quer dizer que então todo objeto usado a gente não pode nem chegar perto. Não, isso daí é a pessoa tendo confiança no estado vibracional, no trabalho com as energias, ela pode limpar o objeto. E além de limpar o objeto, ela também, tendo mais força energética, psicológica, mental, ela pode encapsular
a casa dela, encapsular determinados ambientes da casa. Isso daí também vai dificultar com que haja determinadas intrusões. Agora, o mais sério é o aspecto pensênico. Se a pessoa ficar com medo, se a pessoa ficar achando, encasquetou com aquele objeto, acha que não presta, que vai trazer alguma coisa, dificuldade, azar para a vida dela, só esse autoassédio do pensamento negativo, da patopensenidade, já vai atrair as consciex, tá certo? Tá bom? Porque se a gente for pensar bem, o nosso mundo, o planeta Terra, ele está repleto, né, de bagulhos energéticos, né? Então, isso daí tem até bastante material em cosmograma, do tanto de besteira que as pessoas guardam, e todos nós estamos vivendo na mesma casa, né? Compartilhando no mesmo planeta. Então, se a gente for pensar assim, às vezes na nossa casa não tem nada, mas a meio metro de distância tem a casa do vizinho que tem um objeto ali super evocativo, negativo, e então também não se é com objeto pessoal, eu acho que a pessoa deve ser o mais radical possível. Mas quando entram outras pessoas, envolve outras pessoas e que vivem na mesma casa, aí é necessário ter um pouco mais de diplomacia, tá certo? Tá bom, então voltando aqui, que parece que tem mais perguntas. Tá bom, Cris? Agradeceu a Malfatti. Bem, meu grupo estofado, sofá e poltrona foram dos meus pais e antes de um amigo dele. Minha filha acha que é um bagulho energético. No entanto, ele é de excelente qualidade, se comprar hoje fica muito caro. É bagulho energético? Olha, eu particularmente não gosto de nada que seja móvel usado, tá certo? Aí, no caso, o que está havendo é uma valorização do objeto em termos de qualidade e tudo mais. No meu caso pessoal, eu prefiro ter uma casa mais simples, mas que eu possa comprar todos os móveis, tudo que eu tenho ali dentro, novinho, do que ter uma casa que aparentemente mais sofisticada, que tem móveis mais caros, às vezes até de melhor qualidade, mas que já foram usados. Porque o que acontece em relação ao bagulho energético também é a questão da sensibilidade energoparapsíquica que varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos sensíveis, e isso também vai influenciar. Agora, independente dessa sensibilidade, a energia daquele objeto, ela está ali, né? E mesmo que a pessoa não perceba, muitas vezes aquele objeto vai fazer determinadas evocações de consciex, de determinados padrões de energia. Se fosse você, se a sua filha mora com você e ela não gosta do estofado e da poltrona, eu trocaria, né? Até mesmo para atender um pedido dela. Mesmo que fosse adquirir um conjunto com uma qualidade inferior, mas que fosse novinho. Isso a gente vai estudar aqui, né? E isso, gente, é uma questão, de novo, né? Que naqueles bagulhos específicos, olha, que é a segunda parte ali da identificação dos bagulhos, isso daí vai depender do dono do objeto para conseguir fazer essa identificação. É um bagulho ou não é? Mas mesmo não sendo um bagulho, se a pessoa criar algum tipo de implicância com o objeto, ele vai se tornar um bagulho, tá certo? Já dessomaram, né? Olha, isso daí, eu também não gosto muito de ficar assim, principalmente com objetos de pessoas que eu tive uma relação afetiva grande, né? No caso, pais, avós, ou parentes, amigos muito chegados que dessomaram, eu com certeza doaria esse objeto, sim, né? Porque inevitável, você olha para o conjunto de estofados
você vai se lembrar, né, dos seus pais, tudo mais, e isso daí já é uma evocação. Agora, muitas vezes, nessa evocação que você faz, determinadas consciências, que não são os seus pais necessariamente, ou que podem até ser, podem, né, utilizar esse elo de ligação. O que você tem que pensar assim, qualquer objeto é como se fosse uma tomada de um eletrônico. Então, aquele objeto estando presente nos ambientes que você frequenta, é como se você tivesse plugado com alguns holopensenes. Se aquele objeto ele é positivo, ele está sendo utilizado, ele tem a sua função, ele te traz coisas boas, quando você entra em contato com ele você se sente bem e assim, você sente uma repercussão positiva do objeto, é uma tomada, é um link, é um rapport com um holopensene mais favorável. Mas muitas vezes aquele objeto, ele é até funcional, mas toda vez que você olha para ele, você lembra de uma situação ruim que se passou e que aquele objeto estava no meio desse contexto, ou de quem te deu o objeto e a pessoa não está mais na sua vida e você ainda tem algum tipo de emoção mal resolvida em relação a isso. Isso tudo é um chafariz de patopensenidade, tá certo? Então é isso que a pessoa tem que considerar para identificar esses bagulhos energéticos. Vamos lá. Lucy vai fazer a limpeza. Áurea está perguntando, registros de autopesquisa referentes a momentos difíceis podem representar bagulho energético? Sim, podem sim. Então, se você estiver usando esse material para, vamos supor, numa terapia, numa consciência terapia, ou você está fazendo uma análise crítica desse material para você ver como que você vai superar, sim, ele pode ser um objeto útil. A partir do momento que você guarda uma série de diários, agendas, anotações, muitas vezes que foram feitas em momentos críticos, difíceis, de dor, de sofrimento, aquilo dali, novamente, é uma tomada, é um chamariz, é um souvenir daquele seu momento de dificuldade. Então, eu acho que vale a pena você ver o que você vai precisar dessas informações para, sei lá, fazer um artigo, né, para alguma coisa que vai ser útil em termos de gestação consciencial, de pesquisa, e o resto se livrar do material, tá certo? Aqui a Anália falando, meus pais e o antigo dono dessomaram. Então é aquela condição que eu te falei, né? Quando a pessoa dessoma, a melhor assistência que a gente pode prestar a elas é você deixar as pessoas livres para seguirem o caminho. E essa liberdade pressupõe não ficar evocando a pessoa, não ficar chamando a pessoa, nem que seja através de pensamento. Eu acho que possuir determinados objetos que as pessoas usaram muito, né, ou que fizeram parte da vida delas, seja por mais tempo, nos últimos anos de vida, isso é uma lembrança, né, daquelas consciências, que não são mais consciências, das ex-consciências. Então, acho que vale a pena a gente passar para pessoas que não tenham nenhuma relação, né, não tiveram nenhum tipo de relação com essas ex-consciências, porque aí esse nível de evocação vai diminuir. Bem, a Rosaura está perguntando aqui, restaurantes e lojas que alugam objetos para festas são utilizados por diversas pessoas. Isso também não é positivo. Rosaura, aí você tem que ver qual é o tipo de objeto, né? Porque se for assim, né, tem casas de festas que eles alugam tudo, né? Toda a questão do jogo, né, de pratos, baixelas, talheres, muitas vezes mais refinados para um casamento e outros tipos de comemorações, isso às vezes a pessoa não vai comprar, né? Agora tem que ver que tipo de objeto que qual é a empresa que está fazendo isso, essa empresa ela faz que tipo de eventos, porque uma coisa é uma empresa que faz assim eventos numa determinada linha,
Outros são empresas que qualquer coisa que aparecer em termos de eventos, elas topam, né? Elas entram. Então, seja uma festa dark, né? Uma festa rave ou uma festa de 15 anos, eles estão negociando qualquer tipo de objeto. Então, aí realmente tem que fazer uma análise do perfil da empresa, quem são os clientes dessa empresa e tudo mais. E também o seguinte, aquele objeto que você vai usar uma vez na vida, dependendo, não vale a pena, né? A pessoa comprar tudo aquilo. Vale a pena realmente alugar. Mas isso tem que ser estudado, assim, cada caso, qual o contexto, qual é a situação, e lembrando também o que a gente já falou anteriormente, a pessoa que trabalha com as energias, faz o estado vibracional, ela tem condições de limpar os objetos, porque é a mesma coisa da gente falar assim de contaminação. Quem garante, né? Quando a gente aluga talheres, jogos, tudo mais, né? Para oferecer um jantar numa casa de festas, que eles também não estejam contaminados com alguns tipos de vírus, de bactérias, né? Podem estar também, né? Uma questão física, de saúde física. Então, assim como existem formas de desinfetar esses materiais, também tem a forma de você desinfetar os objetos energeticamente falando, tá certo? Agora, o que é difícil é quando são objetos muito carregados, né? Então, como eu falei para vocês, o exemplo, vaso feito com pedaços de restos de terremoto. Aquela pintura que vem desde o século XVIII, né, que foi passando de geração para geração, já fez parte de castelo, já fez parte de vários cenários diferentes. Então, esses objetos muito antigos ou de materiais que não se sabe bem a procedência, isso sim, aí são objetos que nem valem a pena ser limpos, não é verdade? Eles já estão tão poluídos, tão contaminados, tão impregnados, que às vezes, mesmo uma pessoa com muito domínio energético, ela não vai perder tempo limpando aquele material, tá? Tá, então vamos aqui, uma outra pergunta. Não, Rosaura já respondeu. Então tá. Peraí, um minutinho aqui, Rosaura. Desculpa a pergunta, mas por ser novo não quer dizer que venha com uma energia ruim? Sim, pode vir sim. Então, por exemplo, tem casos, né, de carros novos, 0 km, e o carro é totalmente assediado, tá certo? Então, ser novo não é uma garantia de que aquele objeto vai ter uma energia boa, mas a probabilidade é maior, tá certo? Do que um objeto que ele já teve muitos donos, ou que, né, um objeto muito antigo, isso daí sem dúvida alguma, tá? Pelo que entendi, objetos podem ser bagulhos energéticos para um e não ser para outros. Olha, Fabiola, se não for o caso dos bagulhos gerais são aqueles bagulhos que servem para qualquer pessoa. Então, se você for ver assim, né, trouxe até alguns cosmogramas aqui para vocês. Então, por exemplo, tem aqui uma matéria que é objetos da tragédia expostos em museus. Então, eles guardaram uma série de objetos do 11 de setembro e eles vão expor isso numa série de museus nos Estados Unidos quando fossem celebrar o aniversário dos atentados terroristas. Esses tipos de objetos, eles são bagulhos para qualquer pessoa, tá certo? Imagina o desespero, a situação das pessoas que passaram, né, pelo 11 de setembro, e não importa se o objeto era novo, mas o objeto ele fez parte daquele contexto. Então, quer dizer, ele vai estar impregnado daquele padrão energético. E isso daí vai ser um bagulho para qualquer pessoa. Mesmo a pessoa casca grossa, pessoa insensível, não importa. O objeto, ele gera repercussões naquele ambiente e que muitas vezes a pessoa ela não vai conseguir detectar. Mas ele vai estar ali, né, tendo os seus efeitos negativos, tá certo? Então, outro exemplo aqui também que eu dei até no slide é a planta com despacho.
né? Então, uma pessoa que saiba fazer a leitura energética dos objetos, que tem uma sensibilidade energética ou parapsíquica maior, ela vai entrar no ambiente e ela sente que tem alguma coisa errada. E aí ela vai rastreando, né, fazendo igual aquele jogo do quente e frio, e ela vai conseguir muitas vezes descobrir. Se for uma pessoa que entenda de despacho, isso vai ficar mais fácil ainda de ser identificado. Então, esses exemplos, assim, bem carregados, negativos, eles são bagulhos energéticos para qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Agora, o bagulho específico é aquele bagulho que diz mais respeito à relação da pessoa com o objeto, com a procedência do objeto e com o uso desse objeto. É isso que eu vou dar mais exemplos nos próximos slides para vocês, tá? Mas com certeza, Fabiola, então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, um policial que precise de uma arma, né, para a sua vida profissional, ele ter posse, né, o posse de uma arma, não é um bagulho energético. Agora, uma pessoa que não trabalha com isso e que compra uma arma para se defender, e vamos supor, é um tenepsista, isso é um super bagulho energético na casa. Porque se por um lado a pessoa está procurando atender as consciências, sejam consciex, consciens, junto do amparador ali todo dia na TENEPS, por outro lado ela possui um objeto que pode matar uma pessoa, né? Então fica uma condição contraditória. O Mauro Francisco está perguntando: como identificar a energia dos objetos e ambientes? É preciso ser sensitivo ou se utilizar da psicometria? Quais técnicas podem ser utilizadas? Bem, o ideal é a pessoa ela começar a treinar, tá certo? Isso daí não é de uma hora para outra que a pessoa vai dominar, mas ela faz o estado vibracional, trabalha com as energias e ela pega o objeto, né, entre as mãos e ela vê o que ela sente, o que aquele objeto passa para ela. Nós temos aqui cursos, né, na Conscienciologia, a CIP, que é agora a nova IC do Parapsiquismo, que vai ser coordenada pelo professor Mário Oliveira. Ele gosta muito de fazer dinâmicas nos cursos dele com psicometria, com leitura de objetos, para a pessoa poder desenvolver essa capacidade. Mas independente de você fazer curso ou não, eu acho que vale a pena você ler alguns livros sobre o assunto, até mesmo para você entrar nesse Holopensene, né? Ficar mais por dentro, tecnicamente, como é que funciona. Isso nas próprias publicações da Conscienciologia você pode encontrar material sobre isso. E o mais importante, além da leitura, é você treinar, tá certo? Então começa a pesquisar os objetos na sua casa, procura identificar o duplo dos objetos, o que aqueles objetos remetem a você, faz mais de uma vez o teste, isso daí é bem interessante. Uma vez nós fizemos aqui um curso em que foram colocados uma série de dicionários dentro dos envelopes, dicionários neutros, dicionários de assuntos sadios e dicionários de assuntos bem pesados, né? Serial killer, tatuagem de presos, coisas assim. E as pessoas tinham que rastrear e tentar identificar o padrão de energia. Então, isso também é um exercício que você pode fazer, né? Você coloca alguns objetos seus em envelopes ou em caixas, mistura e depois você vê se você consegue, pelo padrão energético, identificar qual objeto é o quê, tá certo? Tá, então continuando, gente, bagulho específico. Bagulho específico é aquele que ele vai mexer com o dono do objeto, seja energeticamente, emocionalmente, psicologicamente ou tudo junto, tá certo? Então isso daí vai variar muito de pessoa para pessoa. E eu vou dar uma lista aqui para vocês, né, poderem ter assim alguns exemplos, né, dessas categorias de bagulhos. Vocês não precisam copiar esses slides. Por quê? Porque no final vou mostrar para vocês
onde que vocês encontram um artigo que já foi publicado e que vocês podem dar download grátis desse artigo e que traz a maioria dessas informações que nós estamos conversando aqui nessa aula, tá bem? Não, é de um outro, tá, Sabrina, que eu vou dar para eles. Então, olha lá, objetos evocadores recorrentes de memória negativa. Então, vamos supor, você teve um relacionamento, aquele relacionamento acabou. O que é o ideal? É você se desvencilhar de tudo que teve relação com aquele seu parceiro, sua parceira, tá certo? Por quê? Porque se essa relação não teve um final feliz, ficou alguma mágoa, algum ressentimento, toda vez que você se deparar com um objeto que remeta àquela pessoa, aquilo vai trazer à tona algum tipo de emoção, de lembrança negativa. E isso, com o tempo, vai fazendo mal, porque você evoca a situação de uma forma negativa e evoca novamente, e aquilo vai contaminando o seu ambiente, tá certo? Então, assim, tem pessoas que me perguntam e eu falo, olha, se você puder, joga tudo fora, doa, passa para outra pessoa, vende, coloca na loja de usados e, se possível, compra tudo novo, né? Principalmente, assim, a cama, o colchão, lençol, tudo. Os presentes que ganhou, podem ser joias, objetos caros, mas o ideal é você não ficar com aquele material, principalmente se você quiser renovar, ter um outro relacionamento, né, e tudo mais, tá certo? Mas essas memórias negativas também podem ser assim, a pessoa passou por um acidente e ela estava com uma determinada roupa, então toda vez que ela olha para aquela roupa, ela lembra do acidente. Isso é um bagulho energético. Tudo aquilo que remete a situações passadas e que trazem à tona emoções negativas, dores, dificuldades pessoais, isso é um bagulho energético, tá certo? Então, por exemplo, a pessoa, muitas vezes, eu já vi caso, a pessoa passou por um acidente de carro e ela tirou muitas fotos do carro todo amassado e tudo mais. E ela guardava aquelas fotos, né? Então, se inicialmente as fotos serviram para ela resgatar o seguro do carro, dar queixa na polícia, tudo mais, mas depois essas fotos perderam função e se tornaram bagulhos energéticos. Então, vocês estão vendo que essa condição da validade do objeto, enquanto ele está sendo útil ou não, isso tem um peso grande, né? Se é um bagulho ou não. Então, por exemplo, se você tem uma despensa na sua casa e você tem muitos alimentos lá com prazo de validade vencido, isso está se tornando um bagulho energético, né? Porque eles vão se deteriorar e aquilo dali já está caracterizando um holopensene de descaso, né? Com a saúde e tudo mais. Então aqui, gente, nós temos uma série, né, de objetos. Tá certo? No próximo slide, eu não sei se vocês querem que eu dê exemplos de todos eles, ou se eu dou exemplo de alguns. O que vocês preferem? Não sei se vocês querem se manifestar. Por exemplo, objetos evocadores da anticosmoética, da antifraternidade. Então, armas, o próprio bonsai, né, que é uma mutilação da árvore, da planta, bichos empalhados. Hoje em dia, há empresas nos Estados Unidos que eles estão fazendo? Empalhando bichos de estimação. Então, vamos supor, a criança tinha um cachorro, o cachorro morreu, aí os pais vão lá e mandam empalhar o bicho e colocam o bicho no sofá da casa, na cama da criança, né? Isso é um super bagulho energético. E também esses bichos empalhados, muitas vezes, né, que são vendidos caríssimos, eles demonstram essa condição da antifraternidade. Bichos que são caçados, né, e por hobby, muita gente que ainda tem hobby de caçar determinados animais e depois empalha como se fosse um troféu ali do que conquistou. Então isso daí faz uma evocação negativa, tá?
Objetos evocadores dos autoassédios. Isso aí tem que ver qual que é o autoassédio específico de cada pessoa, né? Então, às vezes, vamos supor, a pessoa ela é extremamente vaidosa e ela enche a casa dela de espelho. Esses espelhos são bagulhos energéticos. Por quê? Porque estão reforçando um defeito, uma insuficiência, uma característica negativa dessa pessoa. Vamos supor que para outra, a pessoa é muito emocional e ela adora música e coloca um ambiente que reforça esse emocionalismo na casa dela. Isso também é uma decoração bagulhista, tá certo? Por quê? Porque aquilo ali está fazendo o chamamento das consciências que tem aquele padrão, aquele perfil, né? aquele rapport com esse tipo de decoração. Esse item daqui, ó, objetos evocadores do holopensene a superar. Isso aqui é bem sério também. Então vamos supor, a pessoa foi religiosa durante décadas na vida dela e agora está querendo estudar mais conscienciologia, se tornar um pouco mais pesquisadora, científica. Todos aqueles objetos relativos à religiosidade dela devem ser eliminados também, tá certo? Por quê? Porque eles estão remetendo a um ego que a pessoa ela não quer mais ter, né? Então, é muito importante você pensar o seguinte: qual o ego que você quer abandonar? E todos os objetos relativos àquele ego, aquele perfil, você deve jogar fora, tá? Jogar fora no sentido assim, passar adiante. Algumas coisas é jogar fora literalmente, outras destruir e outras coisas menos inofensivas você pode vender, doar, fazer bazar, coisas assim, tá? Muitas fotos na parede é um autoassédio? Olha, Cris, depende. Que fotos, de quem, de que circunstâncias, qual a necessidade dessas fotos, qual a utilidade dessas fotos na parede. Se ela colocou essas fotos, né, do cantor, tem que ver. Isso daí é uma questão de adolescente. Adolescente, dependendo do perfil, durante a fase da adolescência vai ter muitos bagulhos energéticos, né? Mas tem coisas que também você não pode tolher a pessoa. De novo, quando o objeto é nosso, vale a pena a pessoa que já tem algum nível de informação, esclarecimento sobre isso, ser o mais radical possível. Agora, quando diz respeito a outras pessoas, tem que estudar muito bem qual que é o caso, qual é a situação. Então, por exemplo, em geral, os familiares têm muita dificuldade com os parentes idosos e que vão acumulando muitos bagulhos energéticos em casa. Mas, em muitos casos, não vale a pena forçar a pessoa a jogar aqueles objetos fora, porque essa intrusão, né, no universo material do outro pode ser mais assediador do que aqueles objetos ali em si, tá certo? Então, assim, quando diz respeito a outras pessoas, tem que ver, é possível esclarecer, a não ser que seja alguma coisa totalmente maléfico, né? Uma arma, uma coisa assim que realmente faz mal ali para a pessoa. Mas outras coisas depende da faixa etária, o momento de vida, tá certo? Bem, então voltando aqui, objetos do holopensene recém-abandonado. Isso daqui seria o quê? Seria, por exemplo, a pessoa que parou de fumar, mas a casa dela é cheia de cinzeiros, tá certo? Então é ex-fumante até ontem, mas ainda conserva os cinzeiros, conserva às vezes outros isqueiros, às vezes até isqueiro de prata, que são bem ornamentais, não é verdade? Mas aquilo dali não vale a pena, a pessoa tem que cortar. Então, um princípio básico do antibagulhismo é: o que não presta mesmo, tá certo? É cosmoética destrutiva, não presta, então vamos nos desvencilhar. Não tem meio termo, não dá para negociação, fazer nenhum tipo de negociação, tá?
Evocadores de ex-consciência, nós já falamos, né? O caso dos estofados, da Anália, que ela mencionou. Objetos excessivos sem utilidade ou uso. Então, muitas vezes, a pessoa pode ter objetos novos, objetos, né, que estão ali, são muito bons, de boa qualidade, mas que ela não usa. Isso daí, com o tempo, se torna um bagulho energético. Então, nós que temos essa era da fartura, facilidade de comprar muita coisa, e até que seguimos assim um pouco os americanos, né, os estadunidenses, que são muito consumistas, o brasileiro está se tornando muito consumista também. Isso daí é uma categoria de bagulho energético sério. Por quê? Não é que a energia daquele objeto seja negativo, mas o próprio fato de você ter um excesso daquele objeto e você não fazer nenhum tipo de uso, isso já se torna uma condição de esbanjamento, né, de perdularismo, de gasto desnecessário. E isso daí, então, são as pessoas que têm verdadeiras lojas, né, loja de roupa, de sapato, de louça, de CD e outras coisas mais em casa, tá? Causadores da exacerbação emocional, nós também já tocamos um pouco no assunto, né? Desviadores da prioridade. Então, esse é outro fator muito sério em relação a PROEX. Hoje, os estímulos são inúmeros e, se deixar, a pessoa ela dispersa com muita facilidade no cotidiano. Então, tudo aquilo que for objeto, que ele mais vai tirar a atenção do seu foco, daquilo que você quer executar, do que você programou para realizar, isso vai ser um objeto bagulho energético. Então, vamos supor, a pessoa adora música, tá certo? Todos os cômodos da casa dela têm aparelho de som, tem algum tipo de eletrônico que ela possa ouvir música. Isso daí pode ser um desviador da prioridade e pode ser considerado um bagulho energético, tá? Então, às vezes, até uma condição assim, aparentemente positiva, a pessoa tem mais posses, tem mais possibilidades, mas se ela não sabe lidar com aquele excesso, isso daí pode fazer ela desfocar do que é mais relevante naquele momento que ela está vivendo, e isso vai ser um bagulho energético na vida dela, tá? Objetos alimentadores de vícios. Tem uma pergunta aqui, um momentinho. A televisão pode ser um bagulho energético? Pode sim. Se a pessoa adora televisão, não consegue passar em frente à televisão sem ligar, sem dar uma olhadinha, ou deixa a televisão o dia inteiro ligada, com certeza é um bagulho energético, tá certo? Tem que ver muito bem qual é o uso, qual é a relação da pessoa com o objeto, qual o proveito que está sendo tirado desse objeto. Então, tem até pensadores, assim, né, personalidades que não têm televisão em casa, né? Então, não estou me lembrando bem o nome, mas aquele que era o maior publicitário das lojas Benetton, ele contava que na casa dele não havia televisão, né? Ele tinha uma série de filhos, tudo mais, mas ele achava que televisão era um entulho na vida e na casa dele não tinha televisão. Então, para a pessoa se desvencilhar dos bagulhos energéticos, ela tem que sair um pouco do convencionalismo, porque, em geral, existe um padrão, né, que é ditado pela sociedade, que na sua casa você tem que ter determinados objetos, senão você não é uma pessoa normal, digamos assim, né? E quando a gente vai estudar os objetos de uma forma mais conscienciológica, mais cosmoética, visando a PROEX, né, visando dinamizar nossas autossuperações, autopesquisas, nós vamos ver que muitos objetos, eles, na verdade, eles mais atrapalham os nossos desempenhos do que ajudam, tá? E isso daí a gente pode considerar um bagulho energético. Então, gente, olha, aqui tem uma série de outros categorias de objetos, isso vocês vão poder ler no artigo, tem muitos exemplos ilustrando cada um deles, mas o nosso tempo está correndo, então eu acho importante eu passar para outros tópicos, tá certo?
e se vocês tiverem dúvida, vocês vão ler. Eu tenho esse artigo, traz o meu e-mail, vocês depois podem me mandar e-mail que eu respondo para vocês, tá? Então, dando continuidade aqui, por que nós temos dificuldade de nos livrar dos bagulhos, né? Então, o primeiro aspecto é justamente aquele que eu estava trazendo, o condicionamento mesológico, a influência do Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Então, se hoje em dia, puxa, a pessoa, o que está na moda, né? Todo mundo que tem mais recursos tem uma televisão em cada cômodo da casa, não é verdade? Mas será que você precisa de uma televisão em cada cômodo da sua casa? Qual é a utilidade prática que isso tem na sua vida, né? Você é da área da mídia, você precisa, né, desse contato tão assim próximo com televisão? Então, assim, eu peguei o exemplo da televisão, que foi a pergunta que apareceu, mas vocês poderiam se questionar a respeito de muitas outras coisas que, até quando a pessoa vai construir uma casa, né, não, tem que ser assim, porque aqui se coloca esse tal tipo de móvel, aquele outro, e às vezes a pessoa não tem necessidade disso, né? Outro aspecto é a ignorância energo-parapsíquica. Se as pessoas fossem mais parapsíquicas ou tivessem maior sensibilidade energética, elas iam conseguir perceber os efeitos maléficos dos objetos energéticos na vida delas, tá? Isso daí só mesmo fazendo experimentação. Quando é que a pessoa começa a melhorar essa sensibilidade? Quando ela começa a dar mais limpezas nesses bagulhos e ela nota a diferença entre o holopensene anterior e o holopensene final. E também como ela se sente, como ela consegue pensar com mais clareza, com mais facilidade, executar as tarefas que ela precisa com mais agilidade naquele holopensene, que é o mesmo, só que alguns objetos foram retirados dali. Tá? Um outro processo é a própria autocorrupção e zona de conforto, né? Então, tem tanta pessoa que ela gosta de sofrer, ela é auto-vitimizada, ela está numa condição ruim, mas ela faz força para não sair, como também tem a pessoa que ela sabe que ela tem que mudar, mas ela não consegue. Então, vamos supor, a pessoa ela tem uma tendência alcoólatra. Ela às vezes não chega a ser uma alcoolista, mas ela gosta, sempre que possível, de beber um vinho, alguma outra bebida, e ela tem um bar dentro de casa, né? Então, quer dizer, se ela quer cortar o mal pela raiz, o ideal seria ela se livrar desse bar dentro de casa, dessa adega dentro de casa, já que muitas vezes ela tem essa tendência que pode vir até da família, ou pode até já ter tido algum alcoólatra na família, tudo mais. Então, por que não? E às vezes a pessoa não se liberta disso porque ela tem uma vida social muito ampla, porque aquilo da Ibope junto. Você não quer me dar um microfone? Sim. Alô, alô, vocês estão ouvindo, gente? Tá certo. Então, por exemplo, o link com as consciências afins, se você quer limpar o seu holopensene pessoal, nada melhor do que o antibagulhismo. Isso daí, de novo, não acredita em nada, tenham as próprias experiências pessoais, né? Desembagulhem a casa de vocês, limpem o ambiente, fiquem com o essencial necessário e vocês vão ver que não são só os objetos que vão embora, mas as consciências que muitas vezes têm algum tipo de afinidade, relação com esse material, elas também vão junto, tá certo? Espera aí, só um problema aqui do microfone. Sabrina, eu acho que a gente pode ficar, eu fico com o microfone. Desligar? Tá desligado já. Tá.
Bem, outra coisa aqui, o colecionismo patológico, já falamos, as pessoas que gostam de colecionar aquilo que não é saudável, né? Tem gente que coleciona tudo, né? Objetos que acha na rua. Tem um filme que se chama Uma Vida Iluminada e mostra bem essa condição do colecionismo patológico. Tanto uma senhora quanto um rapaz, né, eles abriam caixas e eles iam guardando tudo. Eles iam num local, aí, por exemplo, pegavam uma amostra da terra daquele local, guardavam na caixa. Objetos de amigos, de parentes, chiclete mascado e por aí vai, né? Colecionismo patológico. Condição do antepassado de si mesmo e automimese, a pessoa que muitas vezes já viveu num determinado contexto e quando vem para essa vida, ela refaz o cenário de uma existência prévia através dos objetos, né? Então, não sei se vocês já foram em casas de pessoas e quando você entra, parece que você está numa outra época, né, da história da humanidade. Então, isso daí é a saudade, muitas vezes, daquela vida que a pessoa teve e ela vem para agora, o mundo moderno, com tanta coisa nova, diferente, mas ela faz toda uma recomposição daquele cenário antigo. Foco na falta. Isso daí é a pessoa que ela está sempre pensando no que falta na vida dela. Então, em vez dela verificar o que ela já tem, ela sempre está olhando a novidade, na publicidade, né, na propaganda, o que saiu de novidade. Puxa, isso eu ainda não tenho, preciso comprar. Ah, mas esse daqui é diferente do que eu tenho. Mas a pessoa ela nunca se satisfaz com o que ela já possui. E o perfil miserê vem a complementar isso, que é a pessoa que tem medo de ficar sem. Então, ela nunca se desvencilha dos próprios objetos porque ela acha que ela pode passar a falta deles, né? E outra condição é o próprio sentimentalismo comocionalismo. Então, a gente vê, muitas vezes, o parente dessomou, o relacionamento acabou, a pessoa mudou de profissão e outras coisas mais, mas ela não consegue jogar fora objetos que não condizem mais com aquele momento de vida pessoal, tá? Bem, aqui é importante fazer um diagnóstico do que é a consim antibagulista e do que é uma consim pseudo-antibagulista, tá certo? Então, olha, a consim antibagulista não é consim multívola, que é a pessoa que enjoa com muita facilidade das coisas. Tem pessoa que toda hora tem que jogar as coisas fora, por quê? Porque ela enjoou, não gosta mais, perdeu o interesse, não é verdade? Acabou o encanto, então ela se desvencilha daquilo. Isso não é a consim antibagulista. A consim antibagulista, ela tem plena consciência se aquele objeto vai ser útil ou não, o que funciona na vida dela, o que ela está precisando, tá certo? E ela consegue ficar décadas com o mesmo objeto se aquilo for necessário. Mesmo porque o próprio soma, né, o corpo físico, não tem como a gente enjoar, pronto, não quero mais, né? Se não quiser mais, vai morrer, porque não tem como ficar sem, né? Isso até é uma terapêutica que o professor Valdo diz que usa. Quando a pessoa enjoa muito das coisas, ele fala, olha, você não vai poder enjoar do seu corpo físico, tá certo? Porque não tem como substituir, né? Bem, outra coisa é a pessoa muito impulsiva ou temperamental, que também, quando dá na telha, joga tudo fora, né? Se desfaz de muita coisa. Isso não é a consim antibagulista, tá certo? A consim perdulária, que nós já comentamos, esbanjadora. Então, às vezes, ela joga muita coisa fora e depois ela precisa comprar tudo de novo, ou gasta muito dinheiro com o que é desnecessário. A consim com voto de pobreza, que é aquela consim que ela tem um perfil miserê, de estar sempre na falta, com dificuldade. Então, é como se ela não conseguisse nem manter os objetos que ela possui, porque ela precisa entrar naquele quadro de autovitimização, de despossuída e tudo mais. A consim negligente desleixada é aquela pessoa que muitas vezes perde os objetos, né? Quebra, não toma conta dos seus pertences e toda hora precisa de um novo, tem que trocar aquilo. Por quê? Por descuido pessoal,
né? Tem a Consim Socialite, por perfil monárquico, então não sei se vocês sabem, tem gente que viaja e a pessoa, para não ter que lavar roupa, principalmente roupa íntima, ela joga fora, usa uma vez e joga fora. E às vezes é lingerie caríssima e a pessoa, né, não quer se dar o trabalho de fazer a manutenção daqueles objetos e também carregar e outras coisas mais. Então, faz quase que um uso descartável, momentâneo daquele objeto que poderia ser mais perduradouro. A Consim com desapego patológico é também a pessoa que abre mão dos seus objetos pessoais, mas ela tem necessidade, aquilo funciona na vida dela. Mas, vamos supor, muitas vezes as pessoas pedem, ela não sabe dizer não, ou ela sai distribuindo o que tem e no final fica sem. Consim aventureira são essas pessoas que saem sem lenço nem documento, muitas vezes nem casa a pessoa não tem direito, né? Está sempre morando com um, com outro, pegando tudo emprestado. Então, isso também não é a Consim antibagulhista, não, né? Isso aí é a pessoa desorganizada, né? Que não tem uma condição de vida intrafísica mínima para ter uma produtividade em termos da PROEX. E Consim dinheirista é aquela pessoa que faz qualquer negócio, tá certo? Ou ela não compra nada, porque ela não quer gastar nenhum dinheiro, né? Então ela pede do vizinho, usa emprestado, ou ela vende tudo que ela tem. Qualquer oferta que fizer, ela vende até a mãe, porque ela gosta muito da questão do cifrão, tá certo? Bem, agora a gente está quase finalizando, né? Vou falar rapidamente aqui de alguns benefícios que já foram mencionados, né? Mas eu acho que o mais sério de tudo é o desengarrafamento do holopensene pessoal. Então, o ambiente da pessoa fica mais leve, mais claro, mais limpo, mais agradável, mais saudável. Ela vai se sentir mais solta, mais produtiva. Isso daí dá uma diferença enorme, é o que eu estou falando. Se vocês tiverem um tempo hoje, façam a técnica do antibagulhismo, nem que seja numa gaveta, na bolsa de vocês, no guarda-roupa, na estante de livros, que vocês já vão sentir uma diferença, tá certo? Então, quer dizer, é uma condição de saúde consciencial, de desatravancamento do caminho da PROEX, tá? Esses benefícios, vocês podem ler mais sobre eles no artigo que tem grátis, para download grátis, tá bom? Na internet, que eu vou passar para vocês. Bem, quais são técnicas anti-bagulhismo, né? Bem, se você se considera uma pessoa bagulhista, é bom você poder detalhar um pouco mais esse seu perfil e incluir no seu código pessoal de cosmoética uma cláusula para você passar a se tornar uma Consim antibagulhista. Infelizmente, nós não temos tempo aqui para fazer um aprofundamento do valor disso em termos cosmoéticos, éticos, né? Mas vale a pena vocês experimentarem. E vocês vão poder complementar essas informações com o artigo que fui eu mesma que escrevi e que vocês, se vocês tiverem dúvidas, podem até depois mandarem perguntas, tá? Outro ponto é a mudança de ego. Então, o que acontece? Os objetos à nossa volta, eles compõem um cenário da vida intrafísica e do personagem, da personalidade que nós desempenhamos nessa PROEX específica. A partir do momento que você faz uma renovação dos seus objetos, seja em termos de quantidade ou qualidade, você está se predispondo a fazer uma renovação nesse cenário de vida intrafísica. E isso pode propiciar reciclagens não só existenciais, que é a RESEX, mas também reciclagens intraconscienciais. Tá certo? A questão do foco, do desvio, nós já tratamos, né? Os objetos que você possui, eles estão no foco da sua PROEX ou eles estão desviando a sua PROEX?
Outro ponto, quais são os critérios que você tem para adquirir objetos e doar objetos? Porque não adianta nada a pessoa ela conseguir exercitar essa técnica do antibagulismo, mas se ela continua adquirindo aqueles mesmos objetos? Então, uma técnica é a pessoa se perguntar, isso é uma necessidade real ou é um desejo? Tá? Outro aspecto que pode ajudar é a técnica da padronização. Técnica da padronização é o seguinte, a pessoa estipular o seguinte, não, a partir de agora eu só vou usar roupas azuis, cor-de-rosas e bege. Isso vai facilitar muito. Por quê? Porque ela vai chegar numa loja, ela já vai procurar só aquelas cores de roupa. Quando ela tiver roupas de outras cores, aquilo já vai sair daquele padrão. Eu estou dando um exemplo com roupa, que é coisa de mulher, né? Mas serve para qualquer tipo de objeto que a pessoa possua, tá? A utilidade do objeto, você está sempre se perguntando, porque o que a gente usou até semana passada, pode ser que agora não tenha mais utilidade. E aqui ainda tem uma série de outras técnicas que podem ajudar vocês. Essa inventariologia pessoal seria você fazer um levantamento de todos os objetos que você possui. E a partir daí você fazer uma análise. O que realmente eu preciso na minha vida e o que é um bagulho energético. Tá? Bem, gente, a gente está chegando ao fim, então vou ter que dar uma corrida aqui, tá certo? Então, olha... Quando vocês forem fazer a limpeza dos bagulhos, esses itens aqui desse slide são muito importantes, tá certo? E eu acho que talvez um dos mais importantes seja a condição da desassim, que é fazer a desassimilação das energias, e também quando a pessoa ficar cansada, ela parar. Porque de duas uma, ou ela vai guardar tudo, porque ela já não tem mais paciência, já esgotou ali, né, a paciência de ficar selecionando, arrumando aquele material, ou ela vai jogar tudo fora para se livrar rápido daquela tarefa, tá? Então, ou seja, o discernimento vai cair e vai fazer besteira, né? Bem, aqui são alguns possíveis encaminhamentos, né? E aqui cabe chamar atenção pelo seguinte, se o objeto é nocivo, está poluído e faz mal não só para você, como para qualquer pessoa, ele precisa ser destruído, enterrado, queimado, jogado no mar, ou seja, não passe aquele objeto adiante, tá certo? Então, essa é uma recomendação para você ter uma postura cosmoética diante do antibagulismo, né? Não passar o assédio adiante. E para finalizar, eu queria indicar para vocês, né, uma leitura complementar, tá certo? No Holociclo, quem morar em Foz ou vier passear aqui, tem muito cosmograma sobre o assunto. Na revista Consciência já foram publicados 2 artigos, um do próprio professor Valdo Vieira, né, cujo título é Bagulho Energético, e outro da professora Flávia Guzzi, que ela fala de uma experiência dela enquanto tenepsista com um bagulho energético em casa. E também eu tenho esse artigo que foi publicado na revista Scriptor, que vocês podem fazer download grátis no site www.uniescom.org, é na Scriptor número 2. E o artigo são 40 páginas sobre antibagulismo. No caso, ele está voltado para o público de escritores, autores, mas a maioria dos itens serve para muitas pessoas, para perfis bem variados, e que lá vocês vão ter muitas informações detalhadas, inclusive um teste, né, do antibagulhograma, para ver se vocês são bagulistas ou não, tá certo? Então, eu espero que possa ajudá-los nesse sentido aí, em vocês ampliarem esse conceito e poderem praticá-lo na vida de vocês, né? E para finalizar, gostaria de deixar essa frase: livre-se dos bagulhos energéticos e dinamize a sua ProEx, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, espero encontrá-los numa outra vez, e caso vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail que está mencionado no artigo, tá? Então, uma boa tarde para vocês e até mais.